Oiê, vamos ler um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Atos, no capítulo 28, e são os versículos do 1 até o 9. E eles falam assim: Uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e, enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Alguns livros da Bíblia terminam de maneiras interessantes. O livro de Jonas, por exemplo, não dá nenhuma indicação clara do que Jonas fez depois do livramento que Nínive recebeu. Já o livro de Ruth tem um final de contos de fadas, pois ela encontra o homem de seus sonhos e eles vivem felizes para sempre. Há ainda finais curiosos, como os dos evangelhos de Marcos e de João. Mas o fechamento do livro de Atos é algo à parte, pois ele não responde a muitas perguntas que surgem em nossa mente sobre os irmãos da igreja primitiva. Lemos na passagem de hoje que Paulo, ao chegar em Malta, foi mordido por uma cobra venenosa, o que deveria ter matado, mas isso não aconteceu. Logo depois, no versículo 14, nos é rapidamente informado que Paulo se dirigiu a Roma e então que ele estava pregando para os guardas romanos. Mas não houve relato nenhum sobre Paulo diante de César. É como se o filme que estivéssemos vendo pulasse a explicação do porquê do seu final. Porque existem relatos de um resgate após o outro que permitiram que Paulo chegasse até Roma. Mas no capítulo final do livro, nenhum relato de seu julgamento e nenhuma sentença são encontrados. É as perguntas que às vezes ficam na nossa cabeça. E a resposta, ela é muito simples. Este capítulo, ele não é sobre Paulo diante de César em Roma, ou mesmo sobre Paulo sendo libertado. É sobre o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Mais especificamente, é sobre o avanço do Evangelho no mundo gentil, sob o poderoso ministério de Paulo, este grande servo de Deus. E este é um momento impressionante da história do cristianismo, porque muito mais importante do que o resultado do julgamento de Paulo ou de qualquer outra pessoa. Isso é muito mais importante. O final do livro de Atos, ele é especial e significativo. Uma cena bem escrita ao final de uma série de acontecimentos singulares que não tem fim. Então isso significa que a história de Atos continua sendo contada até hoje, através da vida da igreja viva, que somos nós. Cabe a nós, então, dar a continuidade a essa história que os irmãos da igreja primitiva começaram. Seguir servindo a Deus, amando o nosso próximo, operando maravilhas e espalhando as boas novas de Jesus aonde quer que nós formos. Fiquem bem e eu espero vocês amanhã
no nosso próximo vídeo devocional sobre algum tema que o Senhor preparar para nós. Um beijo, tchau, tchau, até amanhã.